A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente. Aqui é a missionária Sara, trazendo mais um relato fortíssimo, né? Este canal é um canal de bênção, né? Um canal onde Deus tem usado, amados irmãos, para nos abençoar, né? É um canal, é um lugar onde Deus traz revelações, traz avisos e alertas. E eu quero trazer um relato muito forte, algo que aconteceu na terça-feira, né, para amanhecer terça-feira, né, dia 2, foi do dia 2 do 5 de 2023, né? Foi 2 de maio de 2023. E é algo tão interessante que não foi a missionária teve uma revelação, teve uma visão, ela sonhou, não, isso levou a noite toda. Amados irmãos, o que eu tenho para falar para você é assustador. É assustador porque eu acordava tudo durante a noite, eu andava pela casa, levantava, buscava água, tomava e dava um tempinho para aquilo parar. E eu voltava cansada, né? Voltava a dormir. E eu voltava para o mesmo lugar que eu estava naquele lugar. Eu estava, amados irmãos, tentando fugir, mas eu não consegui fugir e Deus mostrou. Como eu percebi que era algo revelador muito forte, o que eu fiz? Fiquei atenta. Eu disse assim: eu tenho que detalhar tudo. Eu quero falar para você, certo? Mas antes, eu quero ler uma passagem que se encontra lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Queridos irmãos, nós sabemos que está próximo o retorno do Senhor. E por isso ele tem alertado o seu povo, tem alertado a sua igreja. E eu peço em nome de Jesus, se você crê, se você está crendo que o Senhor está próximo, o seu retorno, o seu arrebatamento da igreja, eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque é muito forte. É muito forte. Peço que você compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E você vai ser abençoado. Eu garanto a você que você vai ser abençoado, porque eu tenho sido abençoada. Com esse chamado, eu tenho sido abençoada por Deus. Amém? E vamos evangelizar, vamos compartilhar os vídeos, vamos, né, para que o YouTube leve o mais longe possível para pessoas que estão realmente precisando se despertar. Eu quero falar para você algo que não foi num filme de terror, não foi num filme de Hollywood, não. Isso foi algo que aconteceu e era o ponto que eu levantava à noite, acordava, ficava sentada na cama. Eu ligava a luz e ficava imaginando, não, que aquilo tinha que parar, que aquilo que eu estava vendo. Irmãos, eu desligava a lâmpada, estava cansada, botava um louvor e voltava para o mesmo lugar que eu estava vendo no sonho. Para o mesmo lugar. E olha só, eu me encontrava, né, tudo começou dentro de um grande navio, como se esse navio fosse um navio de turismo. Então era milhares de pessoas, só que não era só esse navio, eram vários navios que seguiam a mesma direção. E então o navio que estava, eu lembro que estava minha irmã, estava minha mãe, tinha algumas pessoas conhecidas. E aquele navio, a ordem era que ninguém poderia descer no navio. E principalmente, a gente não poderia
a ancorar numa cidadezinha, e a cidade era pequena, era uma cidade pequena. E então, ainda que o navio ancorasse, ninguém poderia descer, ninguém poderia descer. E então eu lembro que um grupo de pessoas desceram na frente. Elas estavam atrás de alimento, atrás de frutas, alguma coisa assim. Elas queriam conhecer a cidade. E elas foram e não voltaram. E eu lembro que tinha alguém no barco, como se fosse o comandante desse barco, dizendo que era para o barco seguir, do jeito que estava, que não dava para esperar, porque foi alertado que as pessoas não podiam descer. E nisso, eu lembro que foi algumas pessoas conhecidas minhas, foi pessoas, né, parente meu, e eu queria ir chamar, não. E eu saí correndo, desci do barco, e eu lembro que várias pessoas, um grupo de mais ou menos 12 pessoas, desceu comigo. Desceu comigo atrás dos seus parentes, atrás dos seus amigos. E então nós chegávamos em um lugar, uma cidade, e aquela cidade, ela era diferente. Era uma coisa estranha, eu vou lhe contar exatamente o que foi que eu vi. Eu vi o seguinte: quando nós entramos nessa cidade, as ruas, ela tinha umas ruas que andava carro e outras ruas que eram colocado árvores, era feito tipo como você vai fazer, carregar pessoas mortas, ou carregar uma pessoa ferida, fazer tipo um granjal que as pessoas seguram do lado. Só que elas eram compridas e ficavam como canoa. Ali tinha guardas e esses guardas, eles estavam armados, umas armas que eu nunca vi, umas armas enferrujadas, umas coisas como arpão, umas coisas assim, sabe? Umas coisas diferentes, estranhas. E as pessoas, elas não falavam a nossa língua. Elas falavam uma língua diferente que elas se comunicavam. E não tinha só aqueles guardas, né? Eles pareciam assim, sabe como... Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes daquelas guerras japonesas, daquele pessoal assim, assim, diferente, né? Você já assistiu aquele pessoal com um chapéuzinho não grande, lá no meio do mato e tudo, né? É mais ou menos assim. Só que essas pessoas, esses guardas, a roupa deles era diferente. Eles eram armados, eles, eles tinham a armadura como de ferro. As armaduras deles eram de ferro, mas um ferro enferrujado. E eles tinham uma autoridade tão grande entre eles que se aquele não obedecesse, ele era castigado severamente. Se um dos guardas não obedecesse, eles tinham, entendeu? Eles tinham pavor eles ficavam com pavor daquele que mandava, né? Aquele que mandava. Então, preste bem atenção. Então, as ruas, elas eram feitas como, como, não sei se você já viu casa de minhocas, né? As casas de minhocas dentro, assim, as ruas, ela era feita assim, e eles colocavam as pessoas ali, aquelas pessoas que desciam do barco como prisioneiro, aquelas pessoas ficavam ali aprisionadas, elas não podiam reclamar, não tinha ninguém por elas, não tinha ninguém. Naquele momento, o sentimento que eu tinha ali é que não tinha esperança, não tinha, sabe, era como se nós nos tornássemos ali naquele momento escravos. Esse é um sentimento muito, muito forte, ruim. Sabe alguém te escravizar? Alguém não deixar você ir no banheiro quando você quer? Você não pode comer o que você quer? Você não pode fazer o que você quer? Você não pode falar? Você não pode nada. Você entendeu? Então preste bem atenção.
Então, eu via várias ruas, elas tinham, elas eram tipo uma coisa como de minhocas. Ela tinha tipo umas valas que esse ser colocava as pessoas tudo em fila, sentado, e eles remavam, tipo remava, só que eles saíam deslizando as ruas. E outra, as ruas acabavam mudando de lugar. Então, o que eu achei incrível é que é, tinha as ruas de verdade, assim, nessas nossas ruas normal, que tinha carro. Só que as pessoas ali daqueles carros, eles sabiam tudo o que estava acontecendo, só que eles não se envolviam. Eles eram as pessoas ricas, pessoas de elite, que as pessoas que estavam ali, né? Elas viviam, mas elas não se envolviam nesse meio. Era como se elas tivessem um pacto com aquelas, né? E aqueles que não tivesse pacto, mas foi pego, né, de forma que não estava vigiando, a forma que é, foi pego assim, andando no caminho errado, entendeu? Foi pego e foi feito prisioneiro. E o que eu achei mais incrível era que aquelas, é tipo era tipo canoas, elas não se batiam, eles dirigiam certinho. Eles faziam tipo remava e elas iam escorregando e eu ficava admirado olhando aquilo. Então, um passava, né? Eles ficavam passando eles ficavam atravessando certinho que ninguém tocava entendeu? Não tinha acidente, era tudo organizado. E cada canoa tinha mais ou menos, ficava uma faixa de mais ou menos de 8 a 10 pessoas e tinha quatro. Os que remavam, né? Esses seres remavam e os outros dois ficavam armados, né? E era uma coisa estranha, preste bem atenção. E então a gente foi obrigado a entrar naquelas canoas e sentar, e eles levaram a gente para um lugar como se fosse uma concentração. Como se fosse uma concentração. Só que as pessoas, né, elas olhavam que tinha cama, todo mundo tinha sua cama, tinha o lugar, né, sua alimentação, tudo, mas só que tudo era dividido como eles queriam, era era feito do jeito que eles vivia, sabe, de prisioneiro. A hora para dormir, a hora para acordar, a hora para comer, a hora para falar, até o que comer, o que vestir, e tinha que andar de cabeça para baixo, não podia olhar para eles, né? Só que eu achei interessante que quando eu olhava, Deus me deu uma visão que eu conseguia ver o real. Irmãos, parece aqueles filmes que você assiste assim na Netflix, que foi tomada a cidade, foi tomada por alienígena, entendeu? Tipo uma coisa assim. Foi tomado por alienígena e tudo. Então, você era vigiado dia e noite. Ficava sendo vigiado dia e noite, e como se passasse aqueles helicópteros por cima, aquelas lâmpadas sendo jogadas. Só que as pessoas não viam isso, elas viam. Tipo ali, ó, você estava ali, claro que você não podia sair, você não podia, entendeu? Eu lembro que tinha uma moça que eu falava com ela e perguntava como é que funcionava ali. Aí disse, olha, aqui nós somos escravos, aqui a gente é escravo. A gente fica aqui na concentração até surgir o momento de um deles nos usar, né? Nos levar, tipo, para a mina, para trabalhar, para ser chicoteado. Se você voltar vivo, bem. Se você volta, entendeu? Eles maltratavam, eles judiavam. E era só coisas terríveis. Agora, uma coisa que me assustou muito era que aqueles guardas, aqueles seres, eles se transformavam em qualquer tipo de animal, né? Em qualquer tipo de animal. Só que era o seguinte, eles tinham a classe, cada um daqueles seres, aquele que parecia com homem era para parecer com homem, aquele que tinha que parecer com gato era parecer com gato, o que era para parecer com leão, entendeu? Era várias coisas assim.
eles não podiam trocar de forma, entendeu? Porque cada um tinha seu posto. E o que eu achei interessante é que teve um que fez uma coisa errada e ele ficou com medo dos outros, né? Ele ficou com medo dos outros. E olha o que aconteceu. Nisso ele tentava se esconder. Ele tentava se esconder e tentava se esconder atrás das pessoas. E a gente estava nos lugares assim andando. É coisa assim mesmo de maluca, é uma coisa assim, sabe? É uma prisão. Você não tem um domínio próprio, você não podia falar, não podia comer, até a comida tinha, quando a gente ia comer, as pessoas estavam comendo, encostava-se num lugar que ela era liberado a comida. Aí você só ia pegar depois que ele revistasse aquela comida. E aí teve esse ser que tinha feito alguma coisa, eu não sei o que era, mas era alguma coisa errada. E cada um deles eles tinham uma identificação, eles eram identificados como um soldado, eles tinham uma numeração, tinha um negócio neles que era muito estranho. Era como se fosse, era como se fosse dois dedos que tinham uma unha muito grande, né? Que ficava, não dá porque muitas pessoas, a gente não podia olhar, não podia fitar os olhos, né? E eu não sei se era na barriga ou se era assim na parte íntima. Então ele teve que cortar, ele cortou, né? Aquilo, ele cortou e ele falou assim, chegou perto de mim com chicote e falou numa língua lá, né? Pelo que eu entendi, que era para me esconder. Preste bem atenção. Que era para me esconder que ninguém deveria saber que ele era é, aquele que tinha feito coisa errada. Aí de repente ele se transformou num cachorro, parecia assim um cachorro todo arrancando os pedaços. Detalhe, a cidade inteira a cidade inteira, ela era cor, ela era uma cor de tipo alumínio velho, as colunas, era como, sabe um lugar que parece que passou fogo, sabe? Passou fogo e ficou assim, só as partes queimadas e as coisas assim, tudo, uma coisa assim horrível. Preste bem atenção. E aí ele botou que era para me esconder que ele não podia ser identificado. Quando chegou, como se fosse o soldado, chefe, né? E viu ali, aquele ser tinha se transformado tipo num cachorro. Estava ali tipo num cachorro escondidinho ali. Por quê? Porque quando eles chegavam e pegavam aquele soldado, aquele povo lá, ele judiava e era uma gritaria, era uma coisa horrível. Era uma coisa assim, irmão, parecia assim que era um inferno, entendeu? Era uma coisa horrível. E a gente, as pessoas, né, todo mundo era amarrado, era tipo assim, a gente só andava em grupo e todo mundo acorrentado. É tipo assim, olha, vem cá, você vai, né, fazer uma obra aqui, você vai trabalhar, você vai fazer isso. E as pessoas eram chicoteadas, não importava o que elas fizessem de errado ou fizessem certo, eles tinham que bater. Eles tinham que bater. E eles tinham que, de longe a gente escutava as pessoas gritando, as pessoas, sabe? E eu lembro que eu vi um moço gritando, ele gritava. Aí, quanto mais alto ele gritava, mais alta era a pancada que ele pegava. E aí, uma mulher sentou assim do meu lado e começou a conversar. Ela disse assim, eu disse, mas o que está acontecendo? Que lugar é esse? Aí a mulher disse assim, olha, nós tinha uma viagem. A passagem foi comprada para essa viagem. Tudo que nós deveríamos fazer era ficar dentro do bar. A gente não podia descer, só que a gente desobedeceu. E hoje a gente vive aprisionado. Mesmo que a gente queira sair daqui, a gente não sai. A gente não pode sair. Porque nós já tivemos oportunidade. A gente não pode voltar. Era uma sensação horrível.
uma sensação horrível, sabe? Você viver num lugar aprisionado, sem esperança. Você está num lugar sem esperança. Viver num lugar e saber. E nessa hora eu fiquei em pé e comecei a olhar para todos os lados. As pessoas, elas viviam tipo lameada, elas viviam suja, era filhos, era criança, era tantas pessoas sofrendo porque desobedeceu e desceu do barco. Irmãos, era uma coisa tão assustadora que acordava. Eu juro para vocês, não tenho por que mentir para vocês, eu acordava. Eu ficava um pouco acordada, levantava aqui na minha casa, saía, e aí eu voltava a dormir e voltava para aquele lugar. Sabe? Não tinha como eu fugir. Então foi mostrado tudo aquilo para mim. As pessoas estavam viajando, todas vestidas, tranquilas, sabe, perfumadas, e de repente elas desceram e entraram em uma cidade que não podia descer, que não podia, sabe? Foi uma coisa horrível. E as pessoas, eu vi uma mulher chorando, essa mulher gritando. Aí eu perguntei para uma moça, era uma moça que estava no meio daquele grupo todo, e eu disse assim para ela: por que ela está gritando? Aí disse assim: olha, porque hoje vieram buscar o marido e o filho dela, e ela nunca mais vai ver eles, porque eles foram para o outro lado dessa cidade, né? E lá eles são judiados, são maltratados, e ela nunca mais vai ver eles. E ela vai ficar sozinha. Era uma coisa horrível. Aquele ser se transformando em todo tipo de animal, sabe? E tudo, a ordem deles era judiar de todo mundo. Eu acredito, irmãos, que tudo isso, sabe, era uma coisa assim, Deus mostrando como é que vai ser para aquelas pessoas que não querem o Senhor. A palavra de Deus, amado, nos ensina que o inferno, ele não foi criado para o homem. Ele foi criado para Satanás e os seus demônios. E que quando nós desobedecemos, né, e queremos andar da nossa forma, do nosso jeito, nós achamos que estamos andando. Na escolha que a gente fez, a gente não está. A pessoa que tem, né? Ela tem como decidir o que ela come, o que ela veste, o que ela fala, ou sabe onde ela está, são as pessoas que não são aprisionadas. Essas pessoas é as que não têm Deus e não querem Deus. Elas são aprisionadas por demônios que levam para o mundo do vício, levam o mundo da prostituição, e elas são aprisionadas. Eu entendi em outra parte que aquilo não significava o inferno em si, mas, né, o mundo espiritual aqui na terra. Eu entendi, amados irmãos, que era o mundo espiritual, as pessoas que vivem aprisionadas, as pessoas que não têm, ainda que tenham dinheiro, mas elas não têm alegria. As pessoas sem Deus, ainda que elas têm condições de dizer, olha, eu vou amanhecer nos Estados Unidos, eu vou não sei para onde, mas não é só o que ela quer, né? Não é só o que ela quer, elas são aprisionadas por, né, vício, drogas. E uma coisa que eu fico sempre admirada é principalmente esses programas de louvores, né? De louvores assim, de música, de cantar, e aquelas pessoas que cantam melhor, que canta, que é perfeito, e diz assim, aí ele vai contar a história. Todos eles dão testemunho e dizem, olha, eu comecei cantando na igreja. Eu comecei cantando na igreja. Satanás era um anjo de luz, né? Ele
alcançou uma glória tão grande que chamou a atenção dos outros anjos, porque ele adorava a Deus. Ele era um ministro de louvor. Então, queridos, quando nós abandonamos o Senhor, quando nós não queremos, nós vivemos assim, aprisionado pelo mundo. O mundo, a pessoa, olha, hoje, se a gente quiser beber, a gente bebe, ou não. Se você quiser fumar, você fuma ou não. Se você quiser sair para fora, você faz. Se você quiser, mas essas pessoas que vivem sem ter, né, sem ter Deus na vida dela, elas são obrigadas a usarem drogas. Você vê ali na Cracolândia, em São Paulo, a polícia revistando aquele jovem, tantos jovens, mulheres, pessoas que abandonam a sua família, abandonam seus trabalhos e vive ali. Aí o policial vai tirando ali, vai examinando para ver se não tem alguma arma, algum material perfurante. É só sacola velha, roupa rasgada, só coisa velha. É assim que o diabo faz na vida daqueles que não querem Deus, daqueles que não, sabe, arranca, tira a dignidade da pessoa. Por quê? Porque Deus criou o homem semelhante, principalmente à imagem dele. O Senhor fez o homem na sua perfeição e colocou dentro de um jardim que tinha de tudo. Ele não trabalhava, tudo tinha para ele. Até a mulher que poderia dar à luz, né? Ela só foi sentir dor depois do pecado. E o Senhor disse que ela ia sentir dor ao dar à luz, mas ela estava ali para ser a companheira do homem e que ela não ia sentir dores. Você entende? Deus quer nos livrar das dores. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver tu aprisionado, sem ter escolha. O inimigo, olha, o inimigo não tem escolha. Ou você vai por esse caminho, ou você vai. Ou você vai, você vai. Você entende? E uma coisa que eu olhava naquelas pessoas ali, em tudo ali, sabe, irmãos, que eu ficava imaginando que as pessoas elas não tinham querer, ela tinha só que obedecer, ou o chicote era, né? Elas apanhavam, elas sofriam, não importa onde cortava, não importa onde feria, eles eram obrigados a fazer aquilo, né? Quando eles não faziam, dava o castigo que era para dar o castigo, as pessoas sem fazer nada. Eu lembro que ficar naqueles campos de concentração, na visão das outras pessoas, eles viam tipo os apartamentos, sabe? Eles não viam uma coisa errada, né? Mas aí, é interessante, parecia assim que eu tinha tido um sonho dentro do sonho, daquele sonho, né? E Deus revelando, disse assim, olha, Deus mostrou para mim, olha assim, Deus falou assim, no sonho, ali aonde foi revelado, o Senhor falou, olha minha filha, aqui essas pessoas, elas não têm querer, a comida, a roupa que elas têm são dados de migalhas. A roupa que elas têm, tudo, eles são aprisionados e eles não percebem que estão aprisionados. Eles queriam, eles gostavam de ficar ali, esperavam ali. Eles sabiam que o mal, preste bem atenção, ele sabia que o mal existia, mas eles procuravam a se desviando ali para não tocar ou não ser machucado no momento, mas eles não estavam nem aí. Eles sabiam. E é hoje que as pessoas, todo mundo, todo mundo, todas as pessoas no mundo inteiro conhecem a história de Jesus. No mundo inteiro conhece. Mas eu quero falar para você, amados irmãos, que o Senhor Jesus veio para todos, mas nem todos querem. E quando querem ou aceitam Jesus, mas tipo assim, não, é da minha maneira, entendeu? Aí querem que o Senhor, né, seja dominado pelo o discernimento, o entendimento dele. Não é bem assim. Não é bem assim. Lembra, preste bem atenção, Senhor, Deus, ele não deu essa discernimento ou esse entendimento para o homem
para o homem se ele estava nu ou não, né? Ele, por mais que ele estivesse vestido num corpo de glória, uma vestuária, não sei, mas a palavra diz bem correto, olha, que ele viu que ele estava nu. Aí Deus perguntou a Adão, Adão, né? Que veio no chá da tarde, tomar o chá da tarde com Adão, e perguntou a Adão. E ele disse, Senhor, eu corri e me escondi. Por que, Adão? Não, porque eu estava nu. E quem te falou que você estava nu? Tudo era Deus, tudo era decisão de Deus. E o homem era feliz. O homem foi criado. E Deus olhou para o homem e disse, olha, não é bom que você esteja só, vou fazer uma companheira. Deus preparou tudo, né? Deus preparou tudo, até as nossas necessidades mais assim, sabe? Mais deseja a nossa alma ali, o Senhor realiza. Não, eu vou fazer uma companheira para você que seja idônea, que esteja do teu lado, que esteja com você. Você entende? Mas sempre quer mais. Ah, Deus não estava certo, não. E aí, Adão, mas o que foi que aconteceu? Ah, Senhor, foi a mulher. Mas tu comeu da fruta que estava no meio do jardim? Ah, não, mas foi a mulher que tu me deu. Foi começando um jogar a culpa, aí pergunta para a mulher, não, jogou a culpa na serpente. Você entende? Você entende? Nós precisamos, amados irmãos, de dar o controle da nossa vida, não para o diabo, mas para o Deus Todo-Poderoso. Sabe, as cenas que eu ficava em pé olhando, aquela cidade toda enferrujada, lama, e eu via que estavam vivendo ali normalmente, elas sabiam, elas só desviavam o caminho delas. Você entende? Que nem na Cracolândia, todo mundo. A sociedade acha feio. Ela acha feio, ela acha. Mas quem é que vai fazer alguma coisa? Ninguém faz nada. Eles expulsam daqui, aquele povo vão para um lado e vai para o outro. Ninguém faz nada. Mas Jesus, ele faz. Jesus, amados irmãos, ele quer o melhor para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. O Senhor Deus sempre desejou dar o melhor. Como ele diz lá em Jeremias 29:11, eu bem sei, o pensamento que tem a vosso respeito são pensamentos de paz, para dar aquilo que você espera. Mais uma coisa eu quero que você leve dessa mensagem, não desça do barco. Se você está fora do barco, suba, suba, porque vai chegar a hora, né? E esta hora não vai, é agora. Esta hora não vai esperar, né? Vai chegar a hora e nós temos, amados irmãos, que continuar no barco. E esse barco que nos leva à direção, que leva na direção correta é a igreja. A igreja. Nós precisamos, amados irmãos, tomar posse daquilo que Deus veio trazer para nós e colocar em nossa vida, uma oportunidade. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amanhã pode ser muito tarde. Em nome de Jesus, desperte, irmão. Não permita que o inimigo domine a sua casa, a sua família, a sua vida. Queira o melhor para os seus filhos. Amém? Para você. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por esta revelação tremenda, por esse despertamento muito forte. Foi horrível para mim. Aquela noite eu não dormi bem. Eu fiquei assustada porque eu deitava e voltava para aquele mesmo lugar. Por quê? Porque Deus queria que eu visse todos os detalhes. Aquela prisão é horrível, né? A prisão é horrível. Deus veio para que não, você tenha vida, que seja liberto das drogas, da prostituição, da mentira, do engano. Deus não quer você nessa vida. Deus não quer você viver dessa forma. Deus tem melhor, né? Deus tem algo muito melhor para você. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, Pai, te dando graça pela oportunidade. Porque Tu és o nosso Deus, a nossa força, és a glória que exalta a nossa cabeça. Pai, nos ajude. Não permita, Senhor, que o inimigo possa continuar aprisionando estas pessoas,
continuar aprisionando os projetos e os sonhos que o Senhor tem na vida destas pessoas. Senhor, ajude em nome de Jesus, que eles possam alcançar a libertação, a verdadeira libertação, em nome de Jesus. Pai, muitos estão entrando neste momento no inferno, estão ali sem acreditar, Senhor, que não podem voltar. Como o Senhor mostrou ali naquele sonho, Pai, que eu olhava e procurava alguém, esperasse alguém para nos tirar dali, não tem como tirar, porque foi uma escolha do homem, foi uma escolha que ele escolheu, ainda sabendo que o Senhor sofreu para trazer o alerta, para trazer a libertação. Muitos continuam nesta noite mesmo na prostituição, no vício das drogas. Pessoas estão sendo assassinadas neste momento e essas pessoas adentrando ao inferno. Oh, meu Deus, nos usa como teu instrumento para trazer libertação. Que esta mensagem vai, Senhor, direcione esta mensagem para esta pessoa que está ouvindo. Senhor, que o Senhor toque no coração dessa pessoa e diga para ela que ela ainda tem uma oportunidade. Ela não precisa viver nesse mundo de sofrimento, de aprisionamento. Em nome de Jesus, Pai, traga libertação para essa pessoa, restaura a vida dela. Mostre para ela, Pai, que há esperança e contigo todas as coisas são possíveis. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa compartilhar, que você possa curtir, amados irmãos, e levar para mais pessoas que você sentir no seu coração. Vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. A palavra que o Senhor nos despertou foi: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Senhor se manifestou nesse mundo para destruir as obras do diabo, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.